Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Agradeço a sua cooperação de estar aqui. Agradeço por você estar assistindo esse vídeo e agradeço os inscritos e aquele cidadão que comentou também no vídeo que eu falei da importância de ter várias traduções e de comparar com as línguas originais. Agradeço a você que o único Deus vivente, em nome do Senhor Yahshua Messias, mais conhecido como Jesus o Ungido ou Jesus o Cristo, te abençoe grandemente e a sua família, que possa estar acrescentando em graça, conhecimento e sabedoria no seu coração. Agradeço a Deus por Yahshua. Louvado seja Ele pela grande oportunidade que tem me cedido mais uma vez de estar aqui compartilhando. Eis que em nome do Senhor Yahshua Messias, o reino dos céus é chegado aqui nessa hora, não só naquela hora que Jesus estava passando e os discípulos estavam indo em cidades levando um evangelho. Não é só chegar naquela hora, não é só chegado o reino dos céus para aquela prostituta lá, quando Jesus foi falar com ela. Não é só chegado na hora quando Paulo foi anunciar ao gentio, mas agora também. Por que crer em Cristo, aceitá-lo, e por que viver do Evangelho? Aquele que vive em Jesus Cristo não vive em trevas, mas vive em luz. E aquele que está perdido, denominações corruptas como o catolicismo, que matou a tantas pessoas e que fez pessoas estar aceitando forçadamente e que corrompeu o mundo, até que hoje você vê 2 bilhões de católicos no mundo, mas você vai ver que a maioria nem vive da verdadeira graça de Deus, que eles acham que é o catolicismo, mas infelizmente estão perdidos. Não falo isso julgando a cada um, mas eu falo entristecido assim e revoltado com essa parte que acontece com a maioria das pessoas que nascem de tradições do catolicismo ou nascem totalmente perdidos no judaísmo, no hinduísmo, as religiões muçulmanas, né? E vivem em regras e preceitos de homem, coisas demoníacas, e doutrinas diabólicas que levam o homem à condenação. Mas fiel a Jesus Cristo, que está levando os seus para trazer o reino dos céus, a verdadeira graça, aquela graça que Jesus disse, não aquela graça que aqueles pastores dizem que é a sua denominação, não é o evangelho que tem que ser pago por dinheiro, entendeu? Vocês têm que receber dinheiro para estar falando das boas novas, né, do evangelho, mas é aquele evangelho que Jesus disse, que algum dos apóstolos disse. Dai de graça o que tem recebido de graça. De graça aqui para vocês, não é eu que estou dando, porque essas palavras não vêm de mim só, vêm do próprio Espírito do Criador. Porque as palavras de Jesus Cristo não são apenas palavras, mas são fôlego e vida, são espírito e vida. Espírito, fôlego, porque elas trazem o fôlego, não o fôlego normal, mas o fôlego espiritual, renasce. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho por quê? Porque só por Ele, andando nele, a gente alcança a Deus. Deus é o topo, a gente está no solo. A escada para chegar é Cristo. Como está escrito, eis que ponho uma pedra de tropeço. E quem nela confiar não estará perdido, mais ou menos alguma coisa assim. Vai estar aqui a referência que eu vou colocar aqui. E Jesus não se importa com o que você fez, Jesus não se importa com o seu passado, Jesus se importa com o antes, Jesus quer o agora, Deus quer o agora, Deus quer fazer uma obra na sua vida. Você acha que tá tudo certo viver dessa mesma maneira que você vive, só em festas, vivência medíocre de vida, como aquela vida que você nasce, cresce, estuda, faz um curso, faz uma faculdade, consegue o seu trabalho, jovem aprendiz, depois vai para um trabalho melhor e conhece o esposo, ou se você é um homem, conhece uma esposa e vai lá e consegue um matrimônio, casa e coloca o seu filho numa escola melhor que a sua particular e vai viajando, trabalhando, indo com seu esposo, com seu filho no restaurante, só isso.
Isso que é vida para você ir lá, 60 anos, comprar uma casa na praia, ou no interior, ou viajar para outro lugar, morar em outro lugar, e morrer, e assim você acha que tem sentido a vida, viver para morrer? É lógico que não. E Cristo entra nesse momento vazio, Deus entra nesse momento vazio. Por quê? Porque você vê que o sentido de Deus na vida da pessoa é tudo. Por que a pessoa está viva? Porque Deus permitiu de ela estar sendo gerada do ventre da pessoa, ela está sendo gerada do ventre da pessoa que é a mãe dela, e junto com junto da semente do seu pai, para que ela venha a ter a oportunidade de ser um dos seus escolhidos como primícia, um dos seus escolhidos ungido e filho de Deus, para estar herdando a vida eterna. Você não está vivo aqui só para viver uma vida normal, igual todo mundo. Você está vivo ainda porque Deus tem a oportunidade de te salvar. Jesus estava com os discípulos, e alguns dos discípulos achavam, né, como tinha uma mente parecida um pouco com a deste mundo, da sociedade deste mundo, que algumas das pessoas mais pecadoras, que eram aquelas pessoas salteadoras que matavam 20, 30 pessoas, os discípulos pensavam que ia ter pior condenação por estar dessa maneira, mas Jesus disse que a pior condenação o que estava sendo errado. Mas não, Jesus disse que qualquer aquele que cometer iniquidade, ele também é injusto, ele também está fazendo a coisa errada. Não é porque que aquele que roubou, que mais estrupou 20 mulheres, matou 50 pessoas, roubou 50 casas, tirou a conta corrente de pessoas, tirou dinheiro da conta corrente de diversas pessoas, ele é considerado pior do que aquele menino que com a maldade roubou o chiclete do menino que sentava atrás dele na escola. Os mesmos vai ter a mesma iniquidade, e se não se arrepender vai ser julgado. Pode ser que um tenha condenação pior, outro não, mas se não se arrepender vai ter o mesmo fim. Está escrito, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem colher também semeará. Então Jesus Cristo quer fazer uma obra na sua vida. Jesus Cristo quer trazer a água na sua vida de sequidão, na sua vida do deserto. Sua vida está um deserto, tá? Como se fosse o deserto do Saara, o Egito, naquele lugar que nem pirâmide não tem, tá só o pó da areia. E Jesus é aquela água que brota do nada, assim de baixo, e vai levando por cima e faz toda aquela areia virar águas e acabar com a sede do mundo. Jesus acaba com a sede do mundo e acaba com a fome e traz aquilo que o homem não pode trazer. Jesus é melhor amigo, Deus é melhor amigo. Está escrito, Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que mandou o seu próprio Filho para que todos que aquele nele crescem não perecessem, mas tessem a vida eterna. Mas não é aquele Jesus Cristo que pousava nas fotos, aleluia, que pousava nas fotos para tirar foto com o olho azul, pousava numa rocha. Não é esse Jesus Cristo, nem fotografia, nem foto, câmera não existia naquela época. Jesus não é aquele Jesus de cabelo longo, aquelas imagens pagã, demoníaca do catolicismo, de alguma outra denominação, que mostra um homem alto, lindo aos olhos, e não é assim, aquela simples pessoa que só vive falando calmo, calmo. Não. Ele é aquele que às vezes, ele é aquele que repreende, fala grosso, usa de para estar repreendendo uma pessoa de forma tristemente. Mas por quê? Jesus disse em Apocalipse que ele repreende os que ama. Eu vou fazer uma comparação, Jesus é aquele irmão mais velho, vou fazer a comparação do diabo e de Jesus. Jesus é aquele irmão mais velho que está sempre pegando no seu pé e brigando com você, mas que quer o seu bem e que te livra do mundo para que você não seja enganado pelas tentações e pelos pratos desse mundo e das ilusões. O diabo é aquele irmão mais novo, mais velho, que apresenta, que sempre está do seu lado sorrindo e está com aquele prato, come aquilo ali, vamos ali. Mas quando chega a pior maneira, quando você está no hospital, ele é o primeiro que some. Ele é aquele que te deu a bala estragada para você comer, para você estar lá. Eu vou deixar aqui a referência, a concordância da parte de onde está, que ele tinha irmãos, ele tinha irmãs, e aquelas pessoas que se admiravam com os milagres dele e com a autoridade de suas palavras e de seus feitos pelo Pai e pelo Espírito Santo, eles se maravilhavam e falavam, este não é aquele
que é chamado Yasha, né? Yasha Ben Yosef, Jesus, filho de José, né? Que fala hebraico. Ele não é filho de Maria, de Miriam, acho que é Miriam o nome da mãe dele. E porventura seus irmãos estão aqui. Ele não é filho do carpinteiro? Ele não é carpinteiro? Vamos ler Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Não tinha formosura, não tinha parecer nem formosura, olhando para nós nenhuma beleza víamos para que não o desejássemos. Ele era feio, sabe por quê? Vamos falar isso é uma questão lógica. Você acha que Deus, tendo a total sabedoria, o total conhecimento e sabedoria de todas as coisas, ele ia enviar um filho que fosse bonito, a ponto de as pessoas estar enxergando mais a beleza dele exterior do que a interior, olhando mais para as características físicas do que a virtude de suas palavras e a pregação que ele estava fazendo, o reino dos céus que ele estava trazendo? Isso é lógico. Aquele que tem sabedoria vai entender isso. Agora, aquele que é preconceituoso, que é meio que racista, que acha que Jesus tinha que ser uma pessoa bonita, tinha que ser uma pessoa de olhos claros, branca, não uma pessoa de quase negra, de cor bem apagada de sol, uma pessoa feia, às vezes sem dente, às vezes com pele de pessoa velha. Eu ouvi algo da minha mãe, de uma pessoa conhecida da minha mãe, que falou que quando Jesus vir, muitos vão se escandalizar, porque achavam que ele era de outra maneira, que ele era lindo, que ele era bonito, branco, alto, cabelo liso. Não, ele não era isso. Ele não tinha o cabelo liso, ele não tinha essas coisas que as pessoas cobiçam. Ele tinha algo além disso, tinha algo por dentro, coisa que nenhum homem poderia ter. Ele tinha a plenitude de Deus. Vocês podem ver que está escrito que ele conseguia enxergar a maldade e a perversidade, a malícia dos homens, só olhando para o olho, só vendo a pessoa. A pessoa chegava nele e já conhecia os seus coisas, seus pensamentos, sem mesmo perguntar nada para a pessoa do testemunho dela, quem ela é. E aqui fala que ele era humilde e manso. Ele chegava com mansidão. Não estou falando que ele é uma pessoa que chegou repreendendo todo mundo, falando com uma espada, falando: ó, você vai aceitar, se não aceitar eu vou te matar agora. Não. Ele veio trazer a salvação. Ele veio trazer que não tinha. Ele veio tirar aquele fardo da lei de 613 mandamentos imposto pela lei mosaica e pelas suas formas, dizendo novidade. Está matando a velhice da letra. Por que a letra mata? A letra mata não é você ler um versículo e interpretar de forma errônea e tá pregando algo errado. A letra mata, isso se refere em Romanos, quando se fala da lei. Porque a lei, quem que não cumprisse algum dos mandamentos era apedrejado. A pessoa era morta. E eram fardos tão grandes que nem os próprios sacerdotes conseguiam viver. Eram tantas leis que não tinha uma pessoa que conseguisse cumprir. Mas Jesus conseguiu cumprir a lei. Ele veio e cumpriu a lei. E ele veio tirar a lei e trazer a graça para que nós vivêssemos em novidade de espírito. Que a gente fosse revivido pelo Espírito Santo. Quando fala que o Espírito vivifica, é o Espírito Santo, o poder de Deus que conduz a graça, conduz o movimento espiritual na vida da pessoa. E não as tábuas de Moisés, e não os escritos da Torá, que é a lei. Ele sofreu tanto, louvado seja Deus, aleluia. Ele sofreu tanto que ele estava lá em Getsemane, lá no Vale das Oliveiras, aleluia. Ele chegou a suar sangue, aleluia. Chegou a suar sangue por você. Lucas 22, versículo 44. Vamos ler se você tem uma Bíblia aqui. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Ele estava orando, ele sofreu tanto. Isso é comprovado pela ciência. Não é algo fantasioso, algo que não é literal. Vocês podem ver cientificamente que uma pessoa consegue suar sangue.
mas em grande pressão, sofrimento. Por quê? Porque ele levou as nossas iniquidades, as nossas enfermidades para si, carregou todo o pecado de toda a população humana. Jesus veio com cheio de verdade e graça, como está escrito em João. O diabo ele é mentiroso. O diabo é mentiroso desde o princípio. Porque o diabo traz pratos. Uma hora ele traz assim. Uma hora ele traz, você vai poder fazer isso e não vai acontecer nada. Pode fazer aquilo que não vai acontecer nada. O mundo está aí, você tem que viver. O mundo vai acabar, você não vai aproveitar e vai morrer como se não tivesse feito nada. Vai morrer uma pessoa infeliz. Mas quando você vai em prova, você é o que sai destruído. O que se assemelha os pratos do diabo é aquela vitrine cheia de pratos e brinquedos bonitos. Mas quando a pessoa entra, ela vê, ela aperta aquela coisa, mexe, né, manuseia o brinquedo, e quando ela pega no brinquedo, cai que nem areia esfolada. E tudo aquilo que você vê de bonito era uma areia preta e suja, que sujou a sua mão e você ficou mais triste e pior do que você estava antes. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo ele traz a graça, ele traz a revigoração da alma, da pessoa. Tinha pessoas prostitutas, tinha pessoas que viviam em alcoolatrias, em bares, que queriam se matar, queriam acabar com sua vida. Pessoas que estavam perdidos em facções, em bandidagem, em idolatrias. E Deus fez daquele vaso quebrado, daquele prato quebrado, um vaso restaurado, um vaso novo, para a honra e glória de seu nome e para a sua obra. A obra de Deus não é uma denominação, não é a congregação cristã, não é a igreja adventista do sétimo dia, não é nenhuma dessas denominações. A obra de Deus é a conversão em Cristo Jesus da pessoa. Porque tem uma passagem que estavam os discípulos, as pessoas, se não os discípulos, os fariseus, ou pessoas, eles perguntaram o que faremos agora, o que faremos para fazer a obra de Deus aqui na terra. Jesus disse, a obra de Deus é esta, que todo aquele creia na quem o Pai enviou. O que é crer? É crer e aceitar, é aceitar Cristo Jesus. Essa é a obra de Deus aqui na terra. E a graça, eu já expliquei o que é graça. A graça, ela concede perdão dos pecados. Você recebe a graça quando você aceita Jesus Cristo como seu único salvador e remidor da sua alma, que a alma é você. Você que está ouvindo, aceita o reino de Deus agora, aceita o reino dos céus, aceita Jesus Cristo como seu salvador, para que você não fique mais na mão do diabo, mas que fique na mão de Deus e que não seja conduzido como Jesus Cristo disse para Pedro naquele momento, que você antigamente na sua juventude andava como queria e era conduzido pela sua concupiscência. Agora você vai andar onde você não quer e vai fazer o que você não quer. Jesus Cristo, o Espírito Santo converte a pessoa e vai fazer o que você não quer, o que você não passou pela sua mente, você vai ter que fazer. Aleluia. Ele vai fazer isso na sua vida e vai te levar à glória. Aquele mesmo que te converteu, o mesmo que vai te levar até o fim. Vamos voltar a ler Isaías 53. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Em Mateus 26, se eu não me engano, quando Jesus estava perante os sacerdotes, os principais sacerdotes, que eram os sumos e sacerdotes e escribas, e todos lá estavam lá numa rodinha, ou cada um no seu lugar, e Jesus Cristo lá ajoelhado, sentado, não sei da maneira que ele estava, e um estava lá. Esse aí fala que vai destruir o terceiro templo, e vai destrói o templo e vai construir em 3 dias. Esse aí que se declara filho de Deus, ungido de Deus. Esse é o que blasfema, esse é o que rouba, esse que vai lá e mexe com as prostitutas, mais ou menos alguma coisa assim, acusando ele de um monte de coisa, mas ele sem falar nada, ele sem abrir uma palavra para que você fosse salvo, aleluia. Ele sem abrir uma palavra para que se cumprisse a profecia e para que ele levasse tudo, porque no pecado, ele veio sem pecado e não encontrou engano na sua boca, não trouxe heresia. Vamos aqui em Mateus 27.
Você vê qual que é o sofrimento que ele passou por vocês na cruz. Ele estava ali e quando ele falou em aramaico, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Alguns ouvindo isto diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correndo tomou uma esponja, embebeu em vinagre e pondo numa cana dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Que ele deve ter falado aquilo que está em João, né? Está consumado. Ele falou, entrego a ti meu Espírito, meu fôlego. Essa foi uma das últimas palavras que ele falou. Você vê aquela parte que ele falou, tenho sede, em João. Aleluia. E não foi levado uma gota de água, foi ao contrário, levaram o vinagre. E aquele negócio com vinagre, eu tava vendo no Instagram em um vídeo que bom, isso aí não sei se é verídico ou não, mas que o vinagre talvez que usaram talvez aquele vinagre que as pessoas com esponja usavam para limpar as suas fezes ou limpar os seus orifícios anais quando fazia as suas necessidades, quando fazia as fezes. Então vamos imaginar, você sabe que alguém pegar um papel higiênico cheio de fezes e colocar numa água e quando você está numa cruz sem respirar e coloca para você beber, você sabe o que é isso? Ele suportou e todo sofrimento por você. Aleluia. Foi expulso da sua cidade, como aqui está escrito, vamos voltar a Isaías. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Ele foi colocado na cruz do lado de dois ímpios que cometeram iniquidade. Você sabe o que é o Filho de Deus, o ungido, não tem ungido ali, ungido ali, certo? Que Deus unge cada uma das pessoas hoje. Quando estavam querendo soltar, tinha a permissão, se eu não me engano, pela lei, ou podia soltar um bandido, soltar uma pessoa e deixar a outra ser crucificada. Deixaram aquele que tinha feito parte de um assassinato ser solto e o próprio Filho de Deus, o próprio ungido de Deus ser crucificado. E aqui diz, ele era experimentado nos trabalhos. Aí que você vê que Bíblia bate com Bíblia, sabe? Versículo bate com versículo. Quando eu estava falando para vocês que as pessoas falavam, não é ele o carpinteiro, o filho do carpinteiro, ele trabalhou de carpinteiro com seu pai. E o que era ser experimentado? Vocês sabem o que significa ser experimentado? Por exemplo, você está trabalhando e uma pessoa vê que você é humilde, mansa, ou que você tem um dom, que você tem uma preciosidade, e fala, vai lá trabalhar mais 5 horas, vai lá trabalhar mais 2, fazendo o próprio Filho de Deus suportar tudo isso. Ele era rejeitado por cidade, vivia aí pregando aí nas ruas, aí, em várias cidades, e as pessoas tratavam ele pior que um estrupador, pior que uma pessoa que matou seus próprios filhos. Tratava ele assim e ignorava ele como se fosse um rato da rua. A mesma pessoa que fizeram isso lá antes faz isso com ele hoje. A pessoa, um guiado de Deus, vem lá e fala para ele, vamos aceitar Cristo. Não estou com tempo para aceitar Cristo, tenho que lavar minha louça, tenho que cuidar dos meus filhos. Ignora Cristo e o seu sofrimento. E é os mesmos, e que algo que eu coloco no meu coração, que até o cidadão varão, Carlos Zenar, falou que o Jesus Cristo ele não seria crucificado pelos fariseus no dia de hoje ou pelos judeus, mas seria crucificado pelos próprios cristãos. E eu falo pelas próprias pessoas de hoje. A pessoa não aceita a verdade dói no coração. Mas a mesma verdade dói que no coração, ela leva até o céu. Mas aquela mentira que parece que dá consolo e bálsamo para a alma é a mesma que vai te colocar lá abaixo de 5 terras,
abaixo de 5 palmos da terra, falando assim espiritualmente, que vai te levar à condenação, a ser destruído com um fogo que não se apaga, mas não um fogo de inferno que você fica lá embaixo, lá numa prisão com demônios, não, mas sua alma vai ser dizimada a pó, as cinzas e pó da sua alma, do seu corpo, na ressurreição, no juízo, vai ser apagada, por causa de você se deixar levar pelo diabo se você não aceitar Jesus Cristo. O mesmo diabo que te engana é o mesmo que vai ser julgado com você, vai ser destruído com você, se você não aceitar o reino de Deus na sua vida. Você pode sofrer aqui, Jesus disse, eu falo disso para que tenhais paz. Vós tereis aflições no mundo, e vós lamentareis e vos angustiareis. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria, porque a alegria que o mundo tem aqui no mundo é passageira. É feliz com as festas, com tudo, e no final ela vai ter uma destruição, ela vai ter choro e pranto, ela vai ressuscitada e o diabo vai confundir. Bom, vamos falar isso em outro vídeo, como que vai ser a condenação. Mas Jesus não, aqui você sofre por Jesus, você é vitoriado, você não tem mais fome, seu corpo ser transformado, você tem um corpo que nem Jesus Cristo, você vê aquele que morreu por você face a face, eternamente. Você acha que tem prêmio melhor que esse, fora outras coisas? Porque o que não passou nos olhos, o que não passou na mente humana, o que não passou nos olhos dos ouvidos, como está mais ou menos assim escrito uma das epístolas de Paulo, é isso que Deus tem preparado para os seus. Vamos ler como que hoje em dia tem muito farisaísmo, sabe? Muitas pessoas colocam que o pecado é você não ir para a igreja de terno, o pecado é você cortar uma pontinha do cabelo. Falando em questão da mulher, o pecado é você não andar mulher andar de calça. O pecado não está nisso não. O pecado não é uma mulher usar a saia, não usar a saia. O pecado é usar uma calça apertada. Se ela usa uma calça de mulher, de estilo feminino, só que largo, uma calça social, que não traz sensualidade e luxúria, isso não tem pecado algum. Não tem pecado algum a pessoa ter televisão dentro de casa e celular. O pecado é a pessoa assistir coisa perigosa aos seus olhos, coisas nocivas e pecaminosas. Isso que é o pecado. Vamos ler o que é pecado aqui em Gálatas. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os quais que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso o apóstolo Paulo que escreveu. Vamos ler aqui em Efésios. Em Efésios está aqui também. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Quer dizer, uma camiseta larga que parece de pessoa que anda tipo na malocagem, isso não é errado. Errado é você andar com uma camiseta apertadinha, ou às vezes andar com uma camisa de time, isso que é idolatria. Ou você ficar idolatrando, colocando pôster dentro de casa, você colocar santos, colocar uma coisa de Maria assim dentro da sua casa, colocar imagens desse Jesus pagão, branco, que nem é Jesus, isso que é idolatria. Ou você ficar idolatrando um pastor, você ficar idolatrando, aquele ancião, aquele é um ungido de Deus, esquece de Jesus Cristo, mas lembra do pastor. Isso que está errado. E a feitiçaria não está só em você fazer uma macumba ali, ou um negócio de terreiro ali do lado. Feitiçaria está em você ficar adivinhando coisa. Você não vê aquela passagem que Paulo estava lá e tinha uma pessoa que estava com espírito de adivinhação, e Paulo repreendeu, sai dele em nome do Senhor Jesus. Ele falou assim para ele. Isso que é feitiçaria. Incredulidade, como está aqui em Apocalipse. O que é incredulidade? É você achar que não precisa de Deus. Soberbidade, não se humilhe, se achar melhor do que os outros.
não ser humilde perante Deus, você ter medo de aceitar Deus ou de seguir os planos de Deus por causa dos seus familiares ou por causa de certas coisas. Isso que é pecado, você, como tá aqui também, ficar em feminilidade, sabe? Você ficar com a mãozinha torta, andando assim, andando rebolando, assim como se fosse uma mulher, andar de salto, andar de gostar de homem, você homem gostar de homem, mulher gostar de mulher, entendeu? Gostar dos dois ao mesmo tempo, isso que é errado. Errado não é você quando você não lavar a mão antes de comer, como tem pessoas que matam a alma da pessoa com as palavras, sabe? Chega assim uma pessoa e fala, você tá bebendo água na boca da garrafa, você é mais que um nojento, entendeu? Chega assim e destrói a pessoa da alma, isso aí que é pecado. Pecado não é você comer com a mão suja. Você acha que Jesus vivia lavando a mão todo dia? Aqui eu vou mostrar uma passagem que Jesus ele estava na casa de um fariseu e ele estava com as mãos sujas antes de lavar a mão e a pessoa ficou reparando nele para ver se ele ia lavar a mão. Ele falou mais ou menos assim, hipócrita, por que reparais em mim? Porque o pecado não é o que entra pela boca, não é você comer uma comida com a mão suja, ou às vezes comer uma comida que caiu do chão, comer uma comida suja, ou não é você fumar um cigarro de vez em quando, por mais que isso é um pecado sim, né? Quer dizer, não sei se é totalmente pecado, né? Mas como tá lá que a gente não deve destruir o templo de Deus, porque o templo de Deus somos nós, né? Que é a habitação para o Espírito Santo e todo aquele que destrói o templo será destruído. Bom, eu não sei, mas não é nem tanto o cigarro que você fuma, dois cigarrinhos que você fuma uma vez por mês, uma vez por semana, é você matar as pessoas na palavra, como está lá em Mateus 5, você chegar numa pessoa e chamá-la de louco, isso que a pessoa é condenada, está lá. Ou você chegar numa pessoa e falar assim, você chegar, você está condenada, você viver na prostituição, você não tem mais o que fazer, você chegar numa pessoa e falar assim, sai desse pecado e ficar julgando, isso é pecado, você tomar santa ceia em pecado, em inimizade, isso que leva à condenação. Não é você ir para a igreja às vezes de short, por mais, não que seja um short lascivioso, mas um short grande, ou você andar de shorts na rua, você não andar conforme aquelas doutrinas, entenderam? Tem muita coisa que foi corrompida. Paulo disse, tenho tristeza ou aflição porque sei que quando eu partir haverão falsos pastores, falsos profetas que andarão com o seu costume pregando coisas que engodam sua concupiscência. Isso é o que a gente vê hoje, anciões, presbíteros, pastores, pregando coisa que não tem nada a ver, colocando um jugo, colocando uma segunda lei de Moisés no peso das pessoas. E a graça de Deus não fornece isso, a graça de Deus não é isso. O pecado é você chegar e ficar falando mentira, você chegar falando heresia, você chegar e ficar falando para os outros, se você não ir de terno na igreja, você está pecando. Se você não fazer isso, você está pecando. Se você não está tocando o instrumento certo com o Senhor, que o Senhor quer, né? Que o Senhor, entre aspas, ministério, abre parênteses, fecha parênteses, você não está fazendo a vontade de Deus, Ele vai te desagradando. Isso aí que é pecado. Jesus disse, acautelai-vos, tomai cuidado com os falsos pastores e falsos profetas, porque não tem como a árvore má dar frutos bons. Não tem como uma árvore boa dar maus frutos. Se uma pessoa que chega, se consagra, não fala mal de ninguém, não vive em adultério, em tipo de moralidade sexual nenhuma, tem um errinho ou outro de fraqueza, mas não é tão pesado, cabível aqui, não está aqui, e ela vai e ajuda as pessoas na rua, né? Também não tem que ser aquela que fica divulgando, né? Porque Jesus disse, não é para ficar divulgando o que a gente faz. Mas é aquela pessoa que vive pregando o evangelho, a pessoa que dá tudo em favor do pobre, do necessitado, que vende tudo. Se aquela pessoa, por mais que ela fala palavras duras, ela está falando a verdade, porque não tem como uma árvore má, quer dizer, uma árvore boa dar fruto ruim. Agora aquele ancião, aquele presbítero que só liga para avareza, só liga para cuidar do mundo, você tem que ir pro culto, tem que lavar mão 3 vezes na hora que sair, que isso é cuidado do mundo. Nossa, Gabriel, mas como você é nojento, como você não vai lavar... Você acha que Jesus vivia lavando mão? Jesus disse, ai de vós hipócritas e fariseus,
que lavam pratos e jarros e copos, mas não lavam o seu interior, não fazem a vontade de Deus, em vez de que falava, por que vocês não têm o costume de lavar a mão? Falava assim para Jesus, para o discípulo ia lá e comia as coisas de mão suja, os fariseus falavam, porque você está comendo de mão suja, isso aí não é tradição dos anciões, isso aí você acha que eu estou falando mentira? Vamos ver o que está escrito em anciões. Mateus capítulo 15, versículo 2, Mateus 15, versículo 19, 15, versículo 11, versículo 20 e versículo 18. Porque é os mesmos fariseus de antes, só que implantado em outro tipo de sistema, implantado, né, crê em Jesus, acham que Jesus é o Filho de Deus, mas não conseguem ouvir palavras que vêm daqui que são fortes aos seus ouvidos. Hoje, o que é plausível e regra de Deus? É você estar andando tomando banho 3 vezes, 2 vezes por dia. É você lavar a mão todo dia. É você lavar prato, lavar tudo. Isso aí é regra de homem. Jesus disse, está escrito aqui, que Jesus disse, tomeis cuidado para que quando eu voltar não vos encontreis, eu acho que ele falou em fornicação, idolatria, e em bebedices, em glonotaria, alguma coisa assim, e em cuidado do mundo. Entendeu? Jesus não quer isso, Jesus não está nem aí se você chega no culto sem tomar, há 5 dias sem tomar banho. Jesus quer o seu coração, quer como que está a sua vida. Você tá rejeitando adultério, você está rejeitando ficar olhando bunda de mulher na rua, ficar idolatrando essas pessoas de Hollywood, ficar, sabe, vangloriando, assim, falando bem dessas pessoas. Você está rejeitando blasfêmia, você está rejeitando murmurar, ficar reclamando toda hora, você está rejeitando falar mal das pessoas, falar mal das pessoas dos seus vizinhos, aquelas pessoas que fazem mal a você, ou que você não gosta dela, ou que elas não gostam de você. Vocês estão rejeitando isso? É isso que Deus quer que você rejeite. Não é você cortar o cabelo, às vezes colocar um risquinho no cabelo, às vezes fazer uma tatuagem. Isso aí não é o que contamina. O que contamina é o adultério, tudo que eu falei aqui. Eu estava falando um pouco da aparência de Jesus. Mateus 26, eu vou até deixar as outras referências. Mateus 26, versículo 48. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo, o que o beijar a esse, prendei-o. Os discípulos estavam com ele. Você pode ver aqui no versículo 47, aqui, vírgula, estando ele ainda a falar, eis que chegou Yahuda, que é Judas, Yahudá, um dos 12, com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciões do povo. Se Jesus fosse o branco do olho azul, diferente de todos os apóstolos, as pessoas não ia ser fácil de discernir quem que era Jesus. Isso é claro, meu Deus, isso é lógico. E está escrito na profecia de 52, vocês vão confiar mais em tradição do homem e mais em heresias do que na própria Bíblia, e no próprio lógico que está aqui na Bíblia. É isso. Vou colocar uma foto de como era ele, mais ou menos, como fizeram a construção, mas não para vocês ficarem idolatrando, vocês fizeram uma imagem igualzinha e colocaram dentro de casa, mas só para vocês terem uma ideia. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 8, versículo 20. E disse Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não ficava 30 dias dentro de casa com Maria e seus irmãos e suas irmãs. Ele tinha que fazer a vontade de Deus, entendeu? Maria tinha a vida dela, tinha que cuidar dos filhos, tudo. Os irmãos não era convertido, fazia a vontade do mundo, mas ele fazia a vontade de Deus, ele tinha que estar pregando. Ele ficava indo de cidade em cidade. Mateus capítulo, como está aqui em Mateus 4, que ele ficou 40 dias no deserto. Tem outras referências que eu vou deixar aqui. Ficava pregando de cidade em cidade. E ele não ficava tomando banho toda hora no lago, cada um dia. Então, e lá no Oriente Médio, em Israel, nas cidades, era muito calor, muito mesmo. E por isso que ele tinha uma pele envelhecida, por isso que ele era também, assim, uma pele também mais feia. Eu vim pregar o que agrada o ouvido de vocês, vim fazer a vontade de Cristo, e não a verdade, e não a concupiscência do homem. Em nome do Senhor Yahshua, liberta-se dessas concupiscências e seja uma primícia para Cristo. Vamos ler aqui
a luz sobre os homens. Você também, você tem que ser um cristão, mas não um cristão convertido só fica dentro de casa jogando videogame, dormindo, ou só cantando hino dentro de casa, fazer só isso. Você tem que ser as luzes dos homens. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Mateus 10, versículo 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Mateus 29, ou 27 ou 28. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E ensinai-os ensinais e pregando a toda a nação. Isso que você tem que fazer. Se você tem esse chamado dentro de si. Ou pelo menos você tem que falar com seu amigo. Cara, você tem que fazer alguma coisa. Tem que sair de casa, tem que pregar. Vai, sai de casa, vai pregando nas ruas. Vai, sai de casa, vai se reunir com aqueles crentes, cantar. Vai com dois, vai lá pregar lá no shopping. Vai lá pregar nesses parques, no Parque Ibirapuera, no Parque do Carmo. Largue de ficar em casa fazendo nada. Ou ficar em tolice, ficar rindo, fazendo bobeira, como tá aqui também. Que isso que é desagradável a Deus. Em tolices. O que é tolices? Brincadeiras sem edificação nenhuma. Em zombarias, ficar zombando dos outros, rindo, vendo um vídeo. Entendeu? Isso é tolice. Isso que Deus não quer. Vai fazer alguma coisa para que você seja salvo. Se você não tem apostolado, ora a Deus que Deus vai te dar. Pô, eu tô aqui, me chama, eu vou aqui pregar, quem puder, meu desejo é isso também. Eu não tô indo pregando nas ruas, tudo no evangelho, tudo tô fazendo a vontade de Deus como tentava fazer um pouco antes, mas eu tô tentando trazer o fruto. Você tem que fazer fruto, cria um canal no YouTube, fala da palavra de Deus. Deus não te converteu pra você ficar aí parado. Ou você mesmo que não se converteu ainda. Deus quer fazer uma obra e você quer fazer um vaso de honra. Não aquele vaso empoeirado que fica escondido dentro do armário. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 4. O caminho, ele é estreito. A porta, ela é baixa, ela é pequena. É mais ou menos assim que está escrito. O caminho é estreito para a vida, mas larga o caminho para a perdição. Se você quer uma vida de ficar indo para festa, ficar em idolatria, ficar com o costume religioso do catolicismo com seus familiares, né? Já que você nasceu assim, você quer morrer assim, continua. É um caminho fácil, mas o final vai ser diferente de você ter um caminho difícil aqui. E oração, você tem que fazer oração. Ó, tá escrito aqui, tudo que fazeis, fazer em meu nome. Em meu nome e dando graças a Deus. Tudo que você for fazer, faça em nome de Jesus, em nome do Senhor Yahshua, ou Messias, Jesus ou Cristo, ou Jesus ungido. Faça em nome dele. Orar, ore em nome de Jesus. Pregar, prega em nome de Jesus. Até pedir alguma coisa, um pão na rua, pede em nome de Jesus. Só não vai fazer coisa errada e falar em nome de Jesus, né? Pelo amor de Deus. Você jovem, obedeça aos seus pais e mãe no Senhor. Por que no Senhor? Porque em Jesus Cristo. Você não vai obedecer seu pai falar, vai lá e vai pra festa, você vai obedecer. Tem pais que, ou pais falam lá, compra faça alguma coisa que vai escandalizar os olhos de Deus. Você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. Ou você tem que ir lá obedecer seu pai. Ah, não vai evangelizar, hoje não vai. Você não tem que obedecer seus pais nisso. Tem que obedecer seus pais no Senhor, na medida que está na palavra de Deus. Agora o que sai disso, porque Jesus disse, aquele que ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Homem, corta o cabelo, não deixe cabelo longo caindo aqui, anda com vestes decentes, lê a Bíblia, ore e vigia principalmente os seus passos, se o que você está fazendo é certo ou não. E como Paulo disse, não vivam como tolos, mas vivam tentando compreender qual que é a vontade do Senhor, de Jesus Cristo, ou não sei se o Senhor se refere a Jesus Cristo ou Deus, mas a vontade de Deus. O que é errado também? Palavras torpes, ficar falando palavrão, ou viver em torpeza. O que é torpeza? Você ficar humilhando os outros na rua. Ah, seu lixo, falar isso na rua.
ficar humilhando as pessoas. Isso é pecado. Você for casado, você já casou, você que é casado, você vai lá e separa da sua esposa e casa com o outro. Isso é adultério. Jesus disse que qualquer que separar da sua mulher e casar com outra já cometeu adultério. E qualquer que se separar a não ser por adultério, comete adultério. Última passagem aqui que eu vou ler para você. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se Jesus disse para que cada um que quiser me seguir terá que carregar a sua cruz, que tem que negar a si mesmo. Não é fácil. A porta é estreita. Jesus disse, não temai os homens, nem aqueles que podem matar o corpo e nada mais pode fazer, mas temei aquele que além de matar o corpo pode jogar a alma no fogo. O que é a alma? A vida. A alma se refere à vida. A vida no fogo, na destruição. Quem pode fazer isso? Deus. Só Deus pode fazer isso. Ele fala, é o diabo. Não, não é o diabo. O diabo é um miserável. O diabo não tem poder sobre vida e morte. Ele vai ser condenado também. É Deus, você tem que temer a Deus acima de todas as coisas. Negue essa vida de prostituição, não se envolva com garotos, espera seu casamento, você que é jovem, se consagra a Deus. Vai ser difícil, mas você tem que fazer o primeiro passo, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Remidor. Esses negócios que você tem dentro de casa, santos, essas porcaria, quebra tudo isso. Joga esses pôster de famosos, para de ficar... essas fotografias, joga fotografia em casa, fotografia, negócio na parede, joga tudo fora. Tá escrito, adoram mais os animais e o homem do que aquele que é incorruptível, adoram mais o corruptível. Porque o Deus desse século ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não crescem na verdade do seu evangelho. Deixa de adorar Maria, deixa de adorar Paulo, deixa de adorar São Paulo, São alguma coisa e vai adorar a Deus. Deixa de se prostrar numa imagem, vai se prostrar espiritualmente a Cristo, servir a Cristo. Tá tudo se cumprindo, pestes, tempestades, filho matando pai, pai matando filho, reis contra as reis, nações contra nações, Iraque contra os Estados Unidos, não sei, Síria, né? Você não vê? Contrito entre judeus e muçulmanos, pastores dizendo ser pastores pregando falsas profetizagens, uns dizendo ser Jesus Cristo, Henrique Cristo, um lá não sei aonde, eu acho que nunca leu a Bíblia por inteiro e acha que é Cristo, nunca fez um milagre na vida e acha que é Cristo, e enganando um monte de pessoa, tá tudo se cumprindo, só aceita quem não quer. Você não vê tantas coisas aí, as doenças, as pestes, milagres. E esse é o vídeo, meus amados. Peço oração por a todos aqueles que estão vendo esse vídeo, que comete pecados, bastantes erros, pecados sim, eu vou estar falando qual, mas eu necessito da oração de vocês. Eu cumprindo mais uma vez, não totalmente, mas o que está escrito lá em Tiago, para a gente confessar, acabei errando sim, falo isso não com alegria, porque eu não queria ter errado, vocês não têm um mínimo de noção às vezes das tristezas que eu tenho de ter falhado assim, de ter errado. Os meus erros, pecados não faço por prazer, não é totalmente por prazer, às vezes, sabe, estou passando por momentos muito difíceis esses dias pra cá, já quis acabar com a minha vida, suicidar, esses meses pra cá. Já quis acabar com a minha vida por completo por causa de certas tentações, de certos joios aí que tem no mundo, que fazem peso na terra e fazem peso para nós que é cristão também, quer dizer, para nós que é convertido, e que faz a gente estar desanimando, querendo fazer mais nada, sabe? Eu necessito de orações, eu fico triste, muitos dos erros que eu cometi foi por causa de fraqueza, de tristeza, de alguma coisa ter me decepcionado, e muitas vezes que eu cometo embriaguez não é porque, nossa, eu amo beber, ficar louco, falar besteira, não, porque às vezes uma coisa acontece que às vezes eu fico bem decepcionado, assim, não sou de demonstrar, sabe, de ficar chorando, falando pra todo mundo, mas eu sinto uma tristeza muito grande, assim, me sinto angustiado e assim, ando passando perseguição por certa pessoa,
e outras pessoas também na rua às vezes me perseguem, né? E infelizmente eu venho caindo por causa dessas fraquezas, né? Como tem aquele ditado, né? A pessoa não tá às vezes no erro, no pecado porque quer, ou às vezes cai numa droga, ou é usuário de droga, ou é usuário de bebida, ou cai numa prostituição porque quis todo o coração. Às vezes a pessoa tá numa tristeza e o diabo vem e traz aquele prato no ouvido quando a pessoa menos espera, e a pessoa às vezes não está estruturada e acaba caindo. Às vezes isso acontece muito comigo, infelizmente. Dias de tristeza, o diabo precisa de pessoas para estar fraquejando, e de coisas também, né? Às vezes eu uso o próprio joio, a própria coisa que parece ser o trigo, ou aquela pessoa que parece ser convertida e usa de peso para você estar caindo na fé, né? Os que se dizem próprio cristãos, que próprio é usado pelo diabo para estar tentando nós, né? Infelizmente acontece isso. E vendo todas essas coisas no Brasil, infelizmente, né? Você não vê quase cristão nenhum, com o meu entendimento, não que eu seja maior que alguém, mas não vê cristão que nem eu, ou que você que tem essa mesma ideologia que eu, de estar cumprindo as Sagradas Escrituras. Quer dizer, não que eu cumpra, mas de estar tendo essa ideologia sobre a Bíblia, de não ser um hipócrita cristão, sabe? Uma pessoa que só vai no culto de sábado e domingo. E é difícil de encontrar pessoas assim, e ver tantas pessoas no mundo falando sobre sexo, falando sobre festas, sabe? Sobre mulheres e riquezas. A gente fica batido, sabe? Porque no meio dos crentes, né? Os hipócritas não se vê edificação. No outro lado, lógico que não vai ter. Aí a gente às vezes acaba caindo, e às vezes vem umas pessoas para nos enfraquecer, mas por isso que eu peço oração por vocês, para Deus está me fortalecendo em Cristo Jesus, para que eu possa estar me reerguendo espiritualmente, podendo estar trazendo mais assuntos mediante a palavra, mediante o que contém a palavra de Deus, e fatos relacionados a isso. Deixe suas opiniões nos comentários. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Como eu já disse, peço oração, orarei por alguma pessoa. Se alguém quiser entrar em contato comigo, fala no comentário. Se estiver passando um momento difícil, passa o comentário que talvez eu vá orar por você. E vamos aí, né? Os dias são difíceis, né? Mas Jesus Cristo está conosco, e aquele que mesmo coloca isso na sua mente, no seu coração, aquele que te chamou vai te levar até o fim. Se Deus permitir, Jesus Cristo for um firme fé até o fim, Jesus Cristo vai levar até o fim. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Deixe o like, as suas compartilhações, se vocês quiserem, e que o único Deus vivente, Yahshua, o Messias, abençoe a vocês, e que possa estar fortalecimento maiormente em amor, em graça e conhecimento e sabedoria.